Bom, então iniciamos aqui a gravação da última aula da disciplina. Eu havia dito anteriormente à gravação que nós passamos aí por um conjunto de conhecimentos e de discussões relacionadas às teorias de aquisição da linguagem, tratamos dos processos interacionais e da importância desses processos tanto para a apropriação da fala, quanto do aprendizado da escrita. Sobre esse aprendizado da escrita, nós discutimos um pouco na aula da semana passada. E é sobre a escrita e sobre o seu ensino que nós vamos discutir hoje. Então, eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês os slides que servem aí de subsídio para a discussão de hoje. Um minutinho. Acredito que todos vocês estejam vendo agora, mas se tiver algum problema em relação à visualização aí dos slides, é só me dizer, tá bom? Então, veja, a primeira coisa importante é que vocês devem ter reparado que seja no texto teórico conceitual que eu deixei para leitura, nessa unidade 4 da disciplina, quanto na própria atividade, eu me referi à escrita e ao seu ensino e aprendizado por meio de produção textual. Eu não me referi em nenhum momento dizendo redação. E talvez esse nome, essa nomenclatura redação, talvez ela seja familiar para alguns, para algumas de nós. Talvez nós nos lembremos de quando alunos, quando alunas, nós fomos testadas ali a fazer redações. Então, eu não utilizei essa terminologia em nenhum momento, e eu não utilizei essa terminologia porque eu tenho um pressuposto, um subsídio aí, que vem do João Vanderlei Geraldi, que é um professor da Unicamp, atualmente aposentado, em que ele faz uma nítida diferença entre redação e produção de textos. Eu não vou me alongar em relação a essa diferença, mas eu vou explicar por que desse recorte, né, no tratamento da escrita e do seu ensino, aqui como eu proponho. Porque quando eu estou falando em produção de textos, eu estou falando em um processo que é de ensino. A redação, ela sempre foi tratada, pelo menos em grande parte, como um teste. A redação não era um momento de aprendizado, né? A redação, em boa medida, era o momento que você já tinha que estar, que você já deveria saber escrever um texto e mostrar isso por meio da sua redação, que se repete, por exemplo, no caso dos vestibulares, do Enem. Não é um momento de aprendizado da escrita, é um momento de você ser avaliado pelo que você escreve na redação. E quando eu falo produção de textos, quando eu me refiro à produção de texto, eu não estou pensando na avaliação. Eu não estou pensando no teste, no exame. Ainda que a redação possa me trazer aspectos para serem
discutidos no âmbito de uma avaliação formativa. Mas não é a minha prioridade. Quando eu falo em produção de textos, a minha prioridade não é a avaliação nesse recorte que eu estou propondo. A minha prioridade é pensar o ensino. É pensar a escrita e a produção de textos não como um momento de saber o que os alunos já sabem, mas como um momento de ensinar a produzir textos. E daí, para esse ensino, a primeira coisa que é relevante destacar é que para produzir textos escritos, ou melhor, deixa eu mudar isso daqui. Eu posso ensinar a produzir textos escritos àqueles que ainda não são alfabetizados. Então, a partir daí, já vem uma diferença muito brutal em relação a essa ideia da redação como um momento de testar o que um aluno já sabe, né? Como avaliar, não é disso que eu estou tratando aqui. O foco é como é que eu utilizo a produção de textos escritos para ensinar a produzi-los. E eu vou fazer isso desde crianças que não saibam escrever. Crianças que não sabem escrever produzem textos escritos em colaboração com o adulto, e nesse processo já vão aprendendo a escrever. Então, eu queria retomar uma discussão da aula passada que nós fizemos acerca disso, né? Esse exemplo que foi tratado, ele se refere não no contexto da escola, ele se referia a um contexto entre mãe e filha. A filha, então, lá com seus 2 anos de idade, ela pega o lápis, a caneta, né, o lápis, e começa a escrever. O que é a escrita da criança, dessa criança de 2 anos? É um rabisco, é um grafismo, né? E a mãe, de acordo com a discussão que fizemos, e a mãe, ao invés de olhar aquilo e não dar valor, ou até questionar a importância daquele grafismo que essa criança de 2 anos faz, a mãe pergunta: o que você escreveu aqui? Então, quando a mãe pergunta o que você escreveu aqui, ela declara: olha, eu estou me colocando na posição de leitora, e isso é fundamental para valorizar o lugar daquele que tenta se colocar na posição de escritor, de escritora, e ela busca abrir uma interlocução com a filha de 2 anos para atribuir um sentido coletivo. Como ela sozinha, naquele rabisco, ela não consegue ler, na interlocução com a filha, ela pode atribuir sentido. E daí, por que a gente disse que esse é um movimento bastante interessante da mãe? Porque é isso que a gente faz quando a criança está começando a falar. Quando a criança está começando a falar e ela diz ma, estou dando um exemplo, né? E ela diz ma, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum cuidador, educadora vai dizer assim, o que você quer dizer com não estou entendendo. Esse pai, essa mãe, essa professora, quando recebe essa fala da criança, o que ela faz? Né? Essa mãe, esse pai, enfim, esse interlocutor adulto. Mamá, o que você quer? Você quer comer? Você quer mamar? Ou você está com saudade da mamãe? Enfim, não sei, dependendo do contexto, pode ser uma coisa ou outra, né? Mas, assim, qual que é qual é a postura assumida por esse adulto em relação à criança que tenta, que começa a falar? É fazer um esforço de interlocução, né? Por quê? Porque se ela está aprendendo a falar, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar-me adulto, né? Eu, adulto aqui, falante, eu vou mostrar-me como um interlocutor, uma interlocutora interessada naquilo que aquela criança está produzindo, para a partir daí ela assumir-se como falante, assume-se como falante e aí vai se apropriando das características da sua língua falada, no caso da língua portuguesa. No caso da escrita, quando a mãe, de modo análogo,
faz esse papel também, o mesmo turbilhão, é a mesma proposta de provocar nessa criança que ela tenha esse lugar de escritora. Então, ela assume esse lugar de escritora. Aí eu estou escrevendo alguma coisa aqui, ainda que ela está só fazendo um rabisco, mas ela assume esse lugar de escritora, estou escrevendo aqui alguma coisa, e essa adulta, no caso, a mãe, se coloca nesse lugar de interlocutora interessada para que essa criança se assuma nesse lugar de escritora, antes mesmo de escrever propriamente dita, antes mesmo de ser alfabetizada. Então, essa mãe adulta se coloca nesse lugar de interlocutora interessada para provocar, né, ou pelo menos contribui para que a criança se coloque nesse lugar de alguém que escreve e de alguém que tem o outro interessado na sua escrita. E aí, a partir disso, ela vai, no decorrer ali da sua infância, aos poucos se apropriando da escrita até se tornar alfabética, né? E aí eu gosto de lembrar também uma autora norte-americana, Lucy Calkins, que ela, lá na década de 80, uma coisa, né, não é uma coisa recente dos tempos atuais, é algo de outro momento, né? Mas naquele outro momento, lá da década de 80, ela deixou uma contribuição legítima, que é uma contribuição legítima voltada para essa ideia de que quando a criança, mesmo pequena, ela ela pega um lápis e começa a escrever, isso para a criança é uma brincadeira como outra, né? Quem escolariza, às vezes, muito cedo, são adultos que não entendem que para a criança de 2 anos que faz o rabisco, é divertido fazer aquele rabisco, ainda mais quando tem alguém que se interesse, né? O que acontece é que, por vezes, o processo de alfabetização atropela esse processo de a criança se colocar no lugar de escritora. Bom, então, com isso, eu retomo, em parte, a discussão da aula passada, para agora fazer nessa aula, primeiro, uma abordagem em relação às características da escrita, na sua interface com a fala, as características do letramento na sua interface com a oralidade, e daí depois eu vou seguindo para voltar a essa discussão sobre o ensino da escrita, né? Pensando essa perspectiva da produção textual que eu disse antes, né? Então, a perspectiva da produção textual que difere da perspectiva da redação. Então, para fazer essa discussão, eu começo aqui retomando o vídeo que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle, que é o vídeo, foi publicado pelo Gealim, e é um vídeo do professor Lourenço Chacon, né? Então, ele começa dizendo de algumas concepções sobre a escrita, né? Então, ele vai dizer, olha, a escrita é considerada uma codificação do sistema gráfico, é considerado um tipo particular de sistema, no nosso caso, alfabético, por vezes é considerada como uma representação da fala, né? Não é uma representação da fala de modo totalitário, por quê? Porque a fala e a escrita, por mais que tenham interfaces, elas têm especificidades. Então, não é uma coisa, o jeito que eu falo é o jeito que eu escrevo, nem o jeito que eu escrevo é o jeito que eu falo, né? Existe uma interface. E aí, a partir dessa consideração, o professor Chacon vai assumir uma abordagem que é uma abordagem linguístico-discursiva. Ou seja, por que discurso? Por que abordagem discursiva? Pensa vocês na palavra discurso. Quando eu digo ele produziu um discurso, pode vir à minha mente várias coisas, né? Várias explicações. Mas uma delas é central. Quando eu digo que alguém produziu um discurso,
eu me refiro a um contexto de produção discursiva, ou seja, se alguém produziu um discurso, produziu em algum momento, por exemplo, falei da Lucy Calkins, né? Teórica. Em que momento ela produziu o discurso a que eu me refiro aqui, que é o livro A Arte de Escrever? Ela produziu em dado momento, 1980. Ela produziu esse discurso para quem? Em especial para professores e professoras que ensinam a escrever. Com qual objetivo? Mostrar uma experiência que ela viveu como formadora de professores em várias escolas pelas quais ela circulou. Então, quando eu falo discurso, eu sempre tenho que lembrar que eu estou dando destaque, quando eu falo discurso, eu estou dando destaque, não é nem a língua em si. É língua portuguesa, francesa, hebraico, qual inglesa, qual língua? Não é nem a língua. Quando eu falo discurso, eu estou pensando no momento de produção do discurso, ou seja, quando o discurso foi falado ou escrito, onde esse discurso foi falado ou escrito, por quem, para quem, com qual objetivo. Então, o discurso está sempre relacionado a situações concretas de enunciação. Quando eu falo enunciação, eu estou dizendo aquilo que eu enuncio. Então, sempre que eu falo enunciado, eu tenho que lembrar, enunciado eu tenho ou o enunciado falado ou o enunciado escrito, porque enunciar é falar, é escrever, né? Só que falar e escrever, a gente sempre fala e escreve numa determinada língua, no nosso caso, a língua portuguesa. Por isso que o Chacon coloca aí a abordagem linguístico-discursiva, porque ele está focalizando esses dois pontos como centrais para a discussão da escrita. Primeiro, se eu escrevo, eu tenho que escrever numa dada língua, a língua portuguesa, por exemplo. E se eu escrevo num contexto discursivo. Esse contexto discursivo é o que ele vai falar de uso da língua. Então, ele trata da escrita nesses dois planos, que é o plano da língua que eu uso, o plano do dito, e qual é a prática discursiva? Olha aí o discurso, né? Então, ou seja, qual é o contexto discursivo no qual eu uso essa minha língua? Porque esse contexto discursivo vai regrar o modo como eu vou falar, né? Eu falo, eu escrevo atendendo às condições discursivas, às condições de produção do discurso. E aí ele vai chamar esse segundo plano de uso da língua. E vai destacar que são planos relacionados. São planos relacionados. Exemplo disso, né? Essa minha fala aqui, eu estou falando com vocês, né? Vocês me ouvem aí, né? Ele fala, a minha fala está atravessada pela escrita. Assim como a escuta de vocês está atravessada pela escrita. Veja, porque o que eu falo não está tudo colocado aí nos slides. De fato, o meu texto, as construções sintáticas que eu uso, as pausas que eu faço para entrar com um exemplo, as remissões que eu trago de aulas anteriores. Então, isso não está escrito aí. Então, tem coisas que são da minha fala elaborada e produzida nesse momento. Mas não é uma fala desligada da escrita, é uma fala atravessada pela escrita, veja aí, né? Esses itens que constam aí dos slides, eles guiam a ordem da minha fala. Eles guiam um roteiro prévio, eles me guiam a partir de um roteiro prévio. A mesma coisa pensando na escuta de vocês. Vocês me escutam. Mas a escuta do que eu falo, de algum modo, é antecedida pelo que vocês leem. De algum modo, vocês têm uma expectativa do que eu vou falar a partir do que vocês leram. Então, é para isso que ele está chamando a atenção.
A fala e a escrita, ou oralidade, fala e escrita, quando ele pensa lá no plano da língua, digamos assim, e oralidade e letramento, quando pensa no plano do uso da língua, né? Da prática discursiva. Então, elas não estão desligadas, elas estão atravessadas, e isso é muito importante. Eu vou retomar esse aspecto desse atravessamento de fala, escrita, oralidade e letramento um pouquinho mais adiante da discussão que eu trouxe para hoje. Ao tratar do plano do dito, então vamos lá. Quando o professor Lourenço Chacon trata do plano do dito, ele vai dizer assim, ele vai pensar assim: quais aspectos da língua falada, já que a gente está lidando com esse atravessamento, né, dizendo que fala e escrita não se trata de uma representação totalitária entre essas duas modalidades da língua, né? Fala e escrita. Também não se trata de desvinculá-las, se elas não são totalmente correspondentes, porque a fala tem suas especificidades e a escrita também tem, elas não são desvinculadas. Então, ele vai mostrando aqui que aspectos da língua aparecem na escrita, aspectos da língua falada que aparecem na escrita. Então, ele vai se referir à fala. O que a gente tem? Os aspectos fonético-fonológicos, que na aula passada a gente discutiu bastante, né? Porque na aula passada nós tratamos da fonologia da língua portuguesa. Então, a fonologia da língua portuguesa tem características distintas da fonologia de outras línguas, como, por exemplo, francês, inglês, holandês, e aí por diante. Então, quando a gente compara as línguas, a gente vê que cada língua tem uma fonologia específica. Da língua portuguesa, nós tratamos a respeito na aula passada. E aí, o que ele vai dizer? Quando eu penso no som, eu penso que esse som tem uma representação na escrita, que é uma representação gráfica. Essa representação gráfica da escrita, ela passa por convenções. Por isso que o processo de alfabetização, ele tem que se dar muito por hipóteses, né? Hipóteses de escrita até chegar na convenção. Porque vamos pensar assim, ó. Pensa comigo o seguinte. A gente tem que escrever a palavra exceção. Exceção. São muitas hipóteses de escrita para escrever exceção. Enquanto hipótese, eu tenho várias, não é? Exceção. Então, eu posso pensar que esse esse é escrito só com C, que esse é escrito com SS, que esse é escrito com SC. Tem muitas hipóteses de escrita. Por quê? Porque a língua me fornece essas possibilidades. Esse som C de exceção, ele pode ser escrito, por exemplo, Sergipe, escrito com S. Um outro exemplo aí. Seco, também escrito com S. Vencer, é escrito com C. Então, esse som em língua portuguesa, C, ele pode ser escrito de muitas maneiras. Então, assim, as hipóteses de escrita são legítimas. São legítimas, porque são cabíveis na língua portuguesa. O que vai acontecer? O que acontece é que, num dado período de convivência com a língua escrita, eu assumo uma imagem da palavra, que essa imagem da palavra, como eu a vejo se repetir na escrita, na leitura, ela se forma em correspondência à convenção. Então, a convenção da língua portuguesa é que esse EC é escrito por XC, de exceção.
né? Mas veja, essa relação, lembra lá o que a gente está falando, a relação som-escrita, ela me acompanha. Se hoje eu ouvir uma palavra que eu ainda não escrevi, o meu primeiro movimento vai ser fazer uma hipótese de escrita tendo em vista o som, né? E daí, conforme eu vou repetindo essa palavra, aí eu vou chegando até a convenção. Então, veja, se nós pegarmos os documentos curriculares, com a própria BNCC, a ortografia é assunto lá para o terceiro ano em diante. Então, o que é o primeiro, segundo ano? O primeiro, segundo ano são momentos em que a fala é muito presente, né? A fala é muito presente. Por quê? Porque é da fala que eu vou entendendo como se caracteriza essa outra modalidade da língua, que é a modalidade escrita. Então, eu coloquei relações biunívocas e múltiplas aí, só lembrando disso, né? Que tem algumas que nessa relação entre som e escrita, tem algumas letras que me trazem menos possibilidades de hipótese de escrita. Então, por exemplo, se eu falo barco, esse B de barco, eu não tenho outras letras para substituir, né? É só o B. É diferente do som S, que eu tenho várias letras que podem grafar, que podem, na grafia, trazer esse som S, né? O que acontece nesse exemplo que eu dei, barco, por exemplo, é que às vezes a criança troca por um som que é falado igual, né? Então a gente fala que a articulação da letra, melhor dizendo, a articulação do som é o mesmo. Então, quando eu falo ba, pa, se você falar, né, o B e o P aí, B, P, e a gente discutiu isso na aula passada, você vai perceber que o B e o P tem o mesmo movimento na sua produção, tanto B quanto P, você tem um fechamento total da boca e na explosão é que o som é emitido. Mas como o B e o P eles são produzidos com a mesma característica ali no movimento da boca, na articulação da língua, às vezes a criança confunde isso no momento da alfabetização, mas é algo que a linguística tem já há algum tempo explicado, né? Bom, de que outra maneira o som se faz mostrar na escrita? Pelos acentos gráficos. E aí é interessante que, por exemplo, o professor Lourenço Chacon, ele chama atenção para o fato de algumas coisas que aparecem como regra, mas às vezes não são explicadas, né? Quem lembra das regras de acentuação gráfica, lembra-se lá de uma delas, que é toda palavra proparoxítona é acentuada. Por quê? Porque as palavras proparoxítonas são menos existentes, ou seja, existem em menor número na língua portuguesa. Então, como elas são, entre aspas, menos típicas, como as palavras proparoxítonas são menos típicas na língua portuguesa, todas elas são acentuadas para mostrar que o acento vai vir lá, por exemplo, em lâmpada, né? Então, são às vezes aspectos dessa relação som e grafema, né? Som e escrita, que muitas vezes se consolidam, se cristalizam em regras, mas que acabam perdendo um pouco o seu fundamento, né? Outro exemplo que o autor dá é da segmentação das palavras. Essa segmentação das palavras, ela é muito clara, ela é muito explícita na escrita da pessoa alfabetizada. Mas na fala, a prosódia, ou seja, né, o ritmo ali e a acentuação que você coloca, a cadência ali que você coloca na sua fala, ela não marca, ela não é equivalente
ao modo como a gente separa na escrita, porque muitas vezes a segmentação das palavras na escrita está baseada na gramática e não na prosódia. Então, um exemplo que o autor cita e que eu acho interessante, porque muitas vezes aparece na escrita infantil de crianças que estão ali no processo inicial de alfabetização, é a junção do artigo com o substantivo, né? Por quê? Porque prosodicamente, ou seja, na enunciação falada, de fato não tem separação, você não fala a menina, a gente fala a menina. Então, prosodicamente, parece que é um único sintagma, que parece, na fala, parece que é junto, né? E assim vai ser representado na escrita. E a gente sabe, quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, a gente sabe que uma das dificuldades é exatamente em segmentar as palavras, né? Porque muitas vezes, ao aprender uma língua estrangeira, nós adultos, a gente também não consegue visualizar ou compreender muito bem onde termina uma palavra e começa outra. Então, por vezes, a pessoa lê bem, ela diz: ah, não, eu leio bem nessa língua, eu leio bem. Por que eu leio bem? Porque quando você lê, uma das dificuldades está vencida, que é qual? Que é entender quando uma palavra começa e a outra acaba. Por quê? Essa marca na escrita é muito bem representada pelo espaço. Então é mais fácil ler, porque quando você lê, você sabe, aqui terminou uma palavra, aqui começou a outra. Agora, quando você ouve, é difícil no fluxo da fala, muitas vezes se torna para o aprendiz, né? Para o aprendiz da língua, se torna difícil você saber onde começa uma palavra e termina outra. Então, essa questão da segmentação das palavras, ela é um aspecto interessante de ser analisado na relação entre som e escrita. E o último aspecto nessa relação que o autor focaliza é a questão da pontuação, né? Porque a pontuação também vem mostrar algumas características prosódicas, né? Em relação a uma entonação, em relação a uma. Eu tomo cuidado aqui para não citar a pausa, porque tem uma confusão, né? Tem pessoas que às vezes manifestam que a gente coloca vírgula onde a gente respira. Não necessariamente, né? Eu coloco vírgula de acordo com algumas regras de pontuação. Não necessariamente eu coloco vírgula de acordo com regras de pontuação. E isso não necessariamente corresponde ao momento que eu respiro. Por vezes eu respiro e eu não posso colocar vírgula, né? Exemplo: o gato caiu. Uma frase simples, né? Mas quando eu falo o gato, eu dou uma pausa. O gato caiu. Mas eu nunca posso separar, de acordo com as regras de pontuação, eu nunca posso separar o sujeito gramatical do verbo. Então, se a gente pensar isso em frases mais longas, né? Então, o gato vermelho da vizinha caiu. Aí, muitas vezes, como é muito o gato vermelho da vizinha, eu coloco uma vírgula, não posso. Mesmo que eu tenha respirado aí, não justifica. Por quê? Porque tem uma regra gramatical que proíbe que a vírgula seja colocada separando, fragmentando sujeito gramatical e verbo. Então, por que eu digo isso? Porque quando a gente fala pontuação, características prosódicas, é a mesma coisa da acentuação. E a mesma coisa que a gente estava dizendo antes, assim, tem que lembrar que fala e escrita não correspondem 100%. A escrita ganhou convenções ortográficas ou ganhou regras de acentuação que, em parte, corresponde ao som, corresponde à fala.
mas não corresponde 100%, né? Então, isso vale para a ortografia, isso vale para a acentuação gráfica, isso vale para a pontuação. Então, a acentuação gráfica é simples a gente pensar em mel. Se você fosse se basear só no som, a palavra mel, que a gente escreve com L, não com U, apesar de pronunciar com U, a gente colocaria um acento, né? Me. Mas a gente não coloca. Por quê? Porque no caso dessa palavra, não influencia só o som, o modo como ela é falada. Influencia uma regra. Ou seja, a palavra mel não tem regra, em termos aí, que justifiquem o uso dessa acentuação. Então, o que a gente está discutindo aqui nesse momento, tendo por vista o vídeo do professor Lourenço Chacon? A gente está discutindo as relações entre escrita e como que essa escrita conecta ou faz uma interface com a fala. Lembrando que essa relação não é totalitária, por isso que a gente parte de hipóteses de escrita para ir chegando às convenções, né? Então, as palavras faladas, né? Então, as palavras faladas, elas têm uma morfologia. Ou seja, o que é a morfologia? A morfologia é o campo dos estudos de linguagem que vai se referir às partes. Partes, né? Uma parte dessa maior é a palavra propriamente dita, e também as partes menores que compõem cada palavra. Então, o autor vai chamar a atenção para algo que a gente disse aqui, que é a dificuldade inicial que qualquer aprendiz de língua, seja a criança aprendendo a escrever a sua língua materna, seja o adulto aprendendo uma língua estrangeira. A dificuldade de, na escrita, saber como separar ou até colocar o hífen em algumas palavras. Porque na escrita, essa separação, como a gente disse, é feita por um espaço em branco. Na fala, as palavras têm um fluxo em que essa separação não fica óbvia. Então, é num processo de apropriação da escrita que eu vou entendendo como as palavras se separam na escrita e aprendendo que não necessariamente corresponde ao jeito falado. Então, na fala, aparece junto a menina, ou aparece casas amarelas, parece até que é uma expressão só. Ou então, coisa que eu vejo muito, as pessoas escrevendo de repente junto. As pessoas não separam. Já vi mais de um caso. Escrever de repente, ao invés de separar de espaço repente, a pessoa escreve junto. Por que a pessoa escreve junto? Porque o de repente ele é falado junto. A prosódia dele é como se fosse uma palavra só. Mas não é, né? Não é. Por quê? Porque é uma expressão construída com a preposição de. E se tem preposição de, a preposição de, ela nunca se une à palavra. Ela é sempre separada. A mesma coisa com por isso. Também vejo muitos exemplos da pessoa escrever por isso junto. Por quê? A mesma coisa. Na fala, é junto. É uma palavra só, da impressão, né? Na fala. Agora, quando você analisa morfologicamente, por não pode se unir a isso, porque a classe gramatical de que fazem parte não permite que se unam. Passando para o próximo tópico, as frases. Então, aí o professor Lourenço Chacon já está focalizando nos aspectos sintáticos. E, novamente, ele vai voltar à pontuação. Por quê? E aí tem, né? Só lembrando, a pontuação é algo específico da escrita. O que eu tenho na fala são acentos que eu coloco em determinadas palavras. Quando eu digo acento, eu não estou falando só o acento gráfico, né? Eu estou falando o acento da palavra. Por exemplo, se eu pensar que é o que
Na gramática normativa, a gente chama de sílaba tônica e sílaba átona. Quando eu falo acento na fala, acento gráfico é uma coisa, que é aquele acento com o qual eu vou grafar as palavras, né? Acento agudo, acento circunflexo. Quando eu digo acento na fala, eu estou pensando na força das sílabas. Então, sílaba tônica, sílaba átona, né? Então, esse acento na fala, esse corte que eu causo na fala. Então, isso vai constituindo uma rede textual formada por frases, formada por sentenças mais longas. Então, quando eu vou levar essa fala para a escrita, eu preciso entender ali o que pode constituir um período complexo, o que pode constituir um período simples, o que pode ser separado como uma parte da oração. E quando eu vou fazendo isso, eu vou colocando o quê? A pontuação, né? Então, assim, se é uma parte de oração que eu quero separar, eu vou colocar a vírgula, o ponto e vírgula, ou 2 pontos, dependendo, né? Se for o discurso direto, eu vou separar as partes por meio de 2 pontos, por meio de travessão. Então, na escrita, veja que é um movimento de aprender 2 modalidades, né? Por isso que eu digo, por mais que elas tenham interfaces, quando você vai para a escrita, ela tem especificidades que são diferentes daquela da fala. E o último ponto tratado pelo autor são os aspectos semânticos. Semântico remete ao significado, ao sentido, dependendo de um dado contexto de produção enunciativa, construção do discurso. Então, novamente, aí o peso da pontuação. Tanto é que vocês sabem que, dependendo do texto, se eu pontuar diferentemente, eu posso criar sentidos diferentes, né? Não é sempre, tem pontuação que, quando usada, não altera ali o significado, o sentido, mas existem, né, textos em que, dependendo da vírgula e do ponto onde você coloca, você chega a mudar o sentido. Então, aí vem, né, aquela coisa que na fala esse sentido, por vezes, ele tenta se resguardar o sentido por meio da ênfase, da repetição. Você repete, às vezes, uma mesma ideia para tentar esclarecer melhor o sentido. Já na escrita, essa repetição, em alguns textos, ela não é bem-vinda. Então, o que contribui aí? A pontuação. A pontuação na separação de algumas ideias, na tentativa de esclarecer melhor os sentidos propostos. Tudo isso que nós estávamos dizendo até agora refere-se ao plano do dito. O Lourenço Chacon, ele coloca esse plano do dito pensando mais na questão física, né? Ou seja, na materialidade da língua. Então, o plano do dito é a materialidade da língua falada. A língua falada tem uma materialidade, a minha voz, né? A voz de vocês. Então, tem essa materialidade do som e tem a materialidade da escrita, que é propriamente o registro escrito, seja no computador, seja manuscrito, etc. E o plano do dizer é aquele que está relacionado ao uso. As escolhas que eu faço em relação ao que eu falo, ao que eu escrevo, está relacionado a esse plano do dizer, a esse plano do uso, ou seja, eu faço algumas escolhas. Então, quando eu escolho aqui citar alguns exemplos, então eu vou conversando com vocês e vou citando alguns exemplos. Então, eu citei o exemplo da palavra exceção, depois eu citei o exemplo da palavra da escrita, né, de a menina, e fui citando outros exemplos. Por que essa escolha? Pelo contexto discursivo no qual eu me encontro,
por esse plano do dizer no qual eu me encontro, né? Ou seja, eu tenho a proposta de didatizar os conteúdos que são tratados aqui. Esse didatizar me leva a esse movimento de, ao invés de só conceituar, ao invés de só fazer uma referência ao texto, aí no caso o texto do vídeo, eu também colocar alguns exemplos que possam remeter às próprias experiências de vocês, que é o mesmo caso quando eu falei também da redação, né? Então, são exemplos que eu busco colocar para, de alguma forma, criar um elo entre o que eu estou pensando e as próprias experiências de vocês. Porque, ao criar esse elo, vai favorecer algo que o contexto, esse plano do dizer aqui, demanda, que é do didatismo. Então, esse plano do dizer, ele está relacionado não à materialidade. Então, veja, vamos pensar no ensino de crianças, né, de crianças pequenas, que é um enfoque aí da disciplina, né? Essa criança pequena, ela tem o plano do dito ali na materialidade da língua falada, a língua falada que ela aprendeu. A partir da língua falada, ela vai criando algumas hipóteses de escrita. Então, ela vai fazendo uma relação que vai verificando que algumas hipóteses correspondem àquilo que é específico da escrita e que outras hipóteses não correspondem. Tem coisa que é só da fala. Na escrita não é do mesmo jeito, na escrita é diferente. Então, ao decorrer da sua convivência e do aprendizado da escrita, vai se percebendo quais hipóteses se confirmam e quais não se confirmam. Então, aí a gente está falando na materialidade da língua, né? Da língua falada, da língua escrita. Mas quando eu preciso usar essa língua escrita, ou até usar a língua falada, mais do que saber essa materialidade, eu preciso saber o que convém em cada contexto do discurso, né? Ela já fala, tudo bem, mas ela não vai falar do mesmo modo em situações diferentes. Por exemplo, a criança não vai falar do mesmo modo com a sua mãe e com a diretora da escola, por exemplo. Com a diretora da escola, muitas vezes a criança vai ficar mais receosa, mais tímida, ela vai medir mais as palavras, ela vai escolher melhor as palavras. Por quê? Porque é um contexto discursivo que exige isso. Isso vale para a escrita também, né? Eu não escrevo um e-mail para uma colega, né? Ou até um WhatsApp. Eu não escrevo um WhatsApp para uma colega do mesmo jeito que eu escrevo um WhatsApp por exemplo, para o chefe, né, para uma pessoa ali que tem um cargo de direção, de supervisão do meu contexto profissional. Então, é isso. Então, o plano do dizer, o Lourenço Chacon está tratando isso, que tem um item aí voltado às relações intersubjetivas, então, essas relações com quem eu falo, né? É um amigo, é uma pessoa próxima, é uma pessoa distante, é uma pessoa que eu nem conheço. Eu às vezes, estou escrevendo para o gerente de uma loja tal. Eu sei que ele é gerente, sei o nome dele, né? José, enfim. Eu sei o nome dele, mas eu não sei quem é. Então, eu não tenho uma relação aproximada com essa pessoa. Então, essas relações intersubjetivas, as demandas contextuais, quando eu produzo meu texto, né? Nesse dia, nesse lugar, com qual objetivo, com qual intento, e também dependendo da esfera de comunicação. Então, eu estou produzindo com objetivos profissionais, com objetivos tendo em vista um contexto familiar. Então, são todos elementos que participam das escolhas que são feitas ao redigir, ao escrever, né?
escrever um bilhete, ou escrever um e-mail, escrever uma carta, e aí por diante. Então, veja, nós partimos dessas relações entre fala e escrita, pensando aí naquilo que a gente disse de um atravessamento das práticas de oralidade de escrita, para pensar no ensino. E daí, por isso que eu destaquei lá no início que ensinar a produzir textos não circunscreve a ensinar a escrever. Ensinar a produzir textos é uma coisa, produzir textos escritos, tá? Ensinar a produzir textos escritos é uma coisa, alfabetizar é outra. Isso não significa que não existe uma potencialização conforme as duas coisas vão acontecendo. Então, quanto mais a criança vai sendo alfabetizada, mais a produção de textos escritos vai ser potencializada, mas essa produção vai ser potencializada. Agora, eu ensino a produzir textos escritos mesmo antes de ensinar a alfabetizar, ou mesmo antes de alfabetizar, mesmo antes de a criança ser alfabetizada. Por que isso? Por conta daquele atravessamento das práticas de oralidade escrita, atravessamento da fala e da escrita que a gente estava dizendo. Ou seja, para eu fazer essas relações entre fala e escrita e entender as características de um e de outro, não basta eu ser alfabetizada. Eu tenho que ficar fazendo uma comparação, eu tenho que ficar fazendo as minhas hipóteses e avançando. E essas hipóteses, elas podem ser melhoradas mesmo antes de uma criança ser alfabetizada. Então, vamos a um exemplo, né, sobre isso. Já aconteceu com vocês de vocês terem que escrever um e-mail? Vou dar uma situação hipotética. Vocês têm que escrever um e-mail importante para uma colega de trabalho, para um chefe. Você tem que escrever um e-mail importante. Não deu tempo de escrever lá no trabalho, então você vai ter que chegar em casa e escrever. No caminho você vai de carro, não sei, você está no transporte, você está lá, você já vai montando o texto na sua cabeça? Eu vou escrever um e-mail lembrando daquela situação tal, eu vou argumentar tal coisa, eu tenho que lembrar. Você já vai montando o texto escrito antes de escrever? Isso é uma das características, um dos conhecimentos necessários para produzir texto escrito, que é pensar em termos de informatividade. Quais informações eu vou selecionar para colocar no meu texto? Essa seleção de informações, muitas vezes, ela não se dá. Em algumas situações, mesmo que você já seja alfabetizado, alfabetizada, às vezes você está fazendo alguma outra coisa, você já está montando um texto na sua cabeça. E montar o texto na sua cabeça significa o quê? Significa que você está selecionando as informações, significa que você está escolhendo vocábulos. Você pensa numa palavra, você fala, não, essa palavra não, essa não. Esse daqui vai dar um sentido ambíguo, preciso escolher. Você escolhe outra palavra, você vai montando. Aí, quando você senta para escrever, você já tem um texto na sua cabeça mais ou menos montado, né? Autores de obras literárias também têm isso. Eles começam ali a ter ideias e vão montando. Aí eles correm atrás de um papel. Não, tenho que copiar essa ideia, eu não posso perder. Essa ideia não... Mas a ideia, ele foi montando ali antes, foi produzindo ali antes, né? Eu não posso perder essa ideia, vai colocar ali. Ou seja, e aí eu vou partir para um dos capítulos que eu deixei lá no ambiente da disciplina, que é esse intitulado produção de... Veja, não aparece redação, tá? Produção de textos, introdução ao tema.
que começa aí, ó, a entrada no mundo da escrita dá-se de diversas maneiras, independente de termos domínio autônomo, ou seja, independentemente de sermos alfabetizados. Eu aprendo a produzir textos escritos, ou eu posso aprender, ou é legítimo e é recomendado que nos contextos educacionais, a aprendizagem da produção do texto escrito se dê, inclusive, antes da alfabetização. E como que essa aprendizagem se dá? Primeiro, por meio das diversas práticas de letramento. Quando eu falo letramento, eu estou falando de letra. Letra só existe na escrita. Então, quando eu falo de práticas de letramento, eu estou falando daquelas várias práticas em que o texto escrito está presente. Então, a convivência com o texto escrito me ensina aspectos que são próprios dessa modalidade da língua que é a escrita. Me ensina que um texto tem título, me ensina que o texto tem alguém que assina por ele, que é o autor ou a autora, me ensina que existem espaços que aparecem ali, que mesmo que eu não saiba nomear, são espaços que aparecem ali antecedendo cada parágrafo. Me ensina uma ordem que o texto escrito aparece nas páginas escritas. Então, ensinar a produzir textos escritos não circunscreve-se à alfabetização, ainda que a alfabetização amplia os sentidos e o alcance da produção do texto escrito. É óbvio, né? Depois de um processo de alfabetização, eu tenho maior domínio, eu tenho mais conhecimentos para produzir textos escritos, isso sem dúvida. Agora, o meu conhecimento acerca da produção escrita vem antes de ser alfabetizado, ou seja, pensando no ambiente escolar, professores, professoras trabalham com a produção textual escrita antes de alfabetizar. Isso e não há nenhuma contradição nisso, pelo que eu venho expondo para vocês, né? E nisso se soma que as situações de lidar com o texto escrito, mesmo com crianças que não são alfabetizadas, elas têm que ser tão diversas quanto a vida, né? Na vida, nós podemos lidar com a mensagem escrita do WhatsApp, com a mensagem literária do conto, com a notícia escrita no jornal, com o cartaz que avisa o período de vacinação, com o livro didático. O livro didático, o problema é quando o livro didático se torna o único objeto de escrita, né? O ideal é que o livro didático fosse mais um, não único, mais um material de escrita. Então, essa variedade é extremamente importante, por isso que a gente está dizendo aqui para vocês. Escrever um texto, produzir um texto escrito, então, por isso que desde o começo, eu tratei disso. Eu não estou falando da redação. A redação é onde você mostra o que você sabe escrever. Eu não estou falando disso. Estou falando da produção de texto escrito, que é onde você ensina a produzir textos. E ensinar a produzir textos não é só ensinar a escrever. Então, outro exemplo que acontece bastante nas escolas e que é muito válido para essa discussão que fazemos agora. A professora que serve como escriba. A professora escreve como. Ela funciona, né? Então, assim, como é que acontece isso? Decide-se
depois de conversas, depois de uma determinada temática, decide-se produzir um texto escrito. Quem vai produzir esse texto escrito? As crianças. Mas como que as crianças vão produzir um texto escrito se elas não sabem escrever? Ué, porque produzir texto escrito não é só escrever. E a seleção e a escolha das informações? As crianças contribuem. Elas escolhem, não, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Isso é parte da produção textual escrita. Faz parte. Né? As crianças vão escolher, por exemplo, usar um qualificativo ao invés de outro. Não, esse qualificativo é melhor que aquele. Ela está fazendo escolha vocabular. Isso é parte da produção textual escrita. Então, e quando existem esses contextos, né, escolares, em que a professora vai para a lousa, vai para o quadro, né, e passa a fazer o papel de uma escriba, ela está potencializando o ensino da produção de texto escrito. Por que ela está potencializando? Porque ela está colocando aquelas crianças como produtoras de texto. E, além disso, ela vai, ao escrever, ela vai mostrando, vai ficando ali grafado, vai ficando ali registrado as peculiaridades da escrita, porque conforme ela vai grafando, ela vai fazendo as escolhas ortográficas, ela vai colocando pontuação, ela vai dando ali o espaço do parágrafo, ela vai colocando pontuação. Então, mesmo que ela não fique parando para dizer, aqui coloquei um ponto, olha, aqui coloquei exclamação, visualmente aquilo está colocado para a criança. E daí pensa a criança, né? Vamos pegar lá a criança de 4 anos, que produz coletivamente assim toda semana. Já pensou? Toda semana? Então, quantas vezes essa criança não vê aquele texto escrito emergir na frente dela? Só que não é um texto escrito estranho a ela. É um texto escrito do qual ela tem coautoria. E aí a professora vai lá, ó, vai colocar. Então, a criança vai vendo esse texto escrito se materializando num plano que ainda não é do domínio dela, que é o plano do dito, né, que é o plano da língua, mas que ela está, né, que ela vai, ao longo ali dos 4, dos 5 anos, ela vai vendo esses textos emergir, disso ela vai se apropriando de algumas coisas que certamente contribuirão para o seu processo de alfabetização. E para isso não precisa a criança ficar repetindo a letra A, B, C ou qualquer outra numa folha inteira, né, em 10 linhas seguidas, né? Por conta disso, de que a produção do texto escrito é mais do que escrever alfabeticamente. Tanto é que tem pessoas que escrevem alfabeticamente, mas escrevem textos muito ruins. Por quê? Porque tem pouca informação, porque tem informação repetida, porque tem contradição, porque não faz boa escolha vocabular. Ou seja, ensinar a produzir textos escritos é algo que vai além de alfabetizar, ainda que isso é inegável. Assim que é alfabetizado, cada sujeito aí potencializa o seu conhecimento relacionado à produção do texto. Nesse ponto aqui, eu destaco alguns trechos que, de algum modo, foram expostos aqui, mas que estão nesse capítulo que eu citei para vocês e que eu disponibilizei lá no Moodle. Que isso, quando eu falei, né? Já pensou as crianças, né? Crianças de 4 anos, que toda semana tem ali uma produção coletiva com a professora? Quando eu falei toda semana, foi proposital. Foi no sentido de provocar algo que cada vez mais tem sido tratado e defendido no ensino da língua escrita, que é
quanto mais o contato com a escrita for cotidiano, e esse contato com a escrita de qual eu estou falando não é o mecânico, não é o de ficar passando risquinho por cima de letras tracejadas, não é pegar a varinha e passar na areia, não é o meu foco, não é esse, tá? O meu foco é dizer que a produção de texto escrito, o ensino da produção escrita, ela tem muitos conhecimentos que podem ser favorecidos desde a mais tenra idade. Então, assim, desde os 2 anos de idade, que eu dei o exemplo daquela mãe que coloca a criança ali como produtora de um sentido escrito e vai passando por isso, né? A criança que vai aprendendo, por exemplo, a criar uma personagem, valorizando os traços físicos, algumas características de personalidade dessa personagem, né? Por exemplo, mesmo que sejam as personagens clássicas, né? Chapeuzinho Vermelho e outras. A criança que vai construindo uma sequência narrativa. Como é que começa a história? E depois, como é que vai? Então, são todos conhecimentos que constituem o saber da produção textual escrita e que comparecem antes da alfabetização propriamente dita, né? E aí, me encaminhando aqui para o final, né, dessa aula, eu cito o outro capítulo que eu deixei lá para vocês também, do mesmo livro, inclusive, né, que chama É Possível Ensinar a Produzir Textos, Objetivos Didáticos e a Questão da Progressão Escolar no Ensino da Escrita, que tem a intenção de fazer aqui uma relação com aquele plano do dizer que a gente viu lá no Chacon, né? O Chacon vai dizer isso, que a pessoa que escreve, ela vai fazer escolhas baseadas nos seus interlocutores, nas relações intersubjetivas, baseadas no contexto de produção textual escrita, e a criança, conforme ela vai sendo ensinada a produzir textos escritos, ela vai sendo ensinada também a esses aspectos que vão partir da fala, que vão partir das práticas de oralidade, se constituem como hipóteses a partir da fala, a partir da oralidade, constitui-se como hipóteses para entender as especificidades da escrita. Então, a primeira delas, quando eu falo, eu sempre falo com um objetivo, com uma intenção. Então, na escrita, eu também preciso ter essa intenção. Algo que na fala e na escrita não se dá na mesma proporção é a questão do planejamento, dependendo da fala, né? Tem falas que são muito espontâneas, tem falas que não são espontâneas, que nem essa aqui, que é o que eu disse para vocês. Essa minha fala, esse texto falado que eu pronuncio agora para vocês, ele é um texto atravessado pela escrita, porque por mais que eu esteja construindo sintaticamente o meu texto agora, por mais que a construção sintática do meu texto seja desse momento, tanto é que se você me pedir para repetir, eu não vou conseguir repetir exatamente do jeito que eu disse. Eu não vou, né? Porque eu já falei, então a minha construção sintática é de agora, é de momento. Só que essa construção de momento que eu produzo, ela é planejada, ela não é espontânea. Por isso que a minha prática de oralidade aqui, ela é atravessada pela escrita, né? Porque a construção sintática do meu texto agora, do meu texto falado,
ele é baseado num planejamento anterior, que é um planejamento escrito, que é esse que eu exibo aí nos slides, que tem como fundamento os materiais que eu compartilhei com vocês na disciplina. Essa é uma distinção entre, não vou dizer distinção, porque nem sempre é distinto. Essa é uma interface entre a fala e a escrita que pode se apresentar mais próxima ou mais distante, dependendo da situação, né? Porque o texto escrito, uma das características de boa parte dos textos escritos é ser planejado. E planejamento textual não é uma coisa tão simples de ser feita. Fica mais fácil quando é ensinada. Por isso que aquela professora escriba que eu disse para vocês é tão interessante também, né? Porque muitas vezes a professora escriba, a primeira coisa que ela faz é um planejamento textual junto. Então, o que a gente vai escolher falar? Quais personagens a gente vai citar? Quais são as características desse personagem? Então, conforme a professora vai fazendo esse planejamento conjunto, ela está ensinando algo que é muito próprio dos textos escritos, principalmente daqueles mais formais. Um bilhete, por exemplo, que é muito informal, a gente não planeja, né? Um bilhete a gente escreve assim de momento. Mas boa parte dos outros textos escritos que circulam socialmente tem esse fator que é do planejamento. O planejamento é algo que se aprende a fazer, que vai para aquilo que a gente estava dizendo das escolhas, o que eu escolho colocar, o que eu escolho deixar fora. E esse aprendizado ele pode ser iniciado antes de ser alfabetizado. E aí, nesse último item, que é o C, aí vem a coisa da materialidade escrita. Aí essa materialidade escrita é, de fato, quando eu estou alfabetizado. Então, por isso que a gente diz, quando se alfabetiza, a possibilidade de produzir textos escritos amplia-se. Mas, antes dessa alfabetização, quando a professora, né, o professor vai ali colocando as etapas da produção textual escrita, mesmo antes de as crianças serem alfabetizadas, ele já está colaborando para esse processo. Né? Então, quando a professora, o professor faz o planejamento junto, quando ele serve de escriba, quando ele lê textos, coloca o texto para discussão. Então, são todos movimentos que contribuem para que a criança não só aprenda, não só se alfabetize, mas que a criança, além de se alfabetizar no seu processo contínuo aí, que a criança, além de se alfabetizar, ela também aprenda as especificidades da produção textual escrita, de modo que ao longo do seu aprendizado ela possa saber planejar, ela possa saber selecionar o tema, selecionar o que dizer, ela possa saber usar, fazer escolhas pensando no objetivo daquela produção textual escrita, e aí por diante. Bom, então com isso eu encerro, né, a discussão de hoje, focalizando nisso que eu destaquei desde o início. Primeiro, quando a gente está falando em produção textual escrita, a gente não está falando de avaliação, não é a redação. Né? Ah, mas aí eu não posso usar o texto ali que meu aluno está produzindo, no caso da escola, né? Pensando na escola, para verificar o que ele já aprendeu, o que ainda não aprendeu, o que ele já se apropriou, o que ainda eu preciso contribuir mais ali na apropriação do conhecimento, na construção das hipóteses. Pode. Mas, para além disso, o mais importante é participar dessas etapas de produção textual. Produção textual escrita, por meio do planejamento, por meio da revisão, por meio da edição, e aí por diante.
Porque quando eu participo desses momentos, eu vou constituindo um conhecimento que é um conhecimento para a vida, que é um conhecimento que todos utilizamos para produzir texto escrito. Né? Que a gente fala assim, tem que fazer um texto escrito. Tem gente que já fica até com muito medo, né? Nossa, eu vou ter que fazer um texto. Mas a pessoa é alfabetizada, por que ela está com medo? Ela é alfabetizada, ela está com medo porque produzir texto escrito não é só ter ali o conhecimento alfabético, né? Então, isso é um dos enfoques. O outro enfoque é aquele que foi colocado de início também, que as práticas de oralidade, elas atravessam as práticas de escrita, e isso na vida toda, né? Então, é o que eu estou colocando aqui, que eu estou repetindo, porque eu acho ilustrativo. O meu texto é falado, mas o meu roteiro é escrito. Por quê? Porque fala e escrita, oralidade e letramento se atravessam. Se atravessam assim na vida, por exemplo, você vai para uma reunião. A reunião, o debate da reunião é falado, mas essa reunião, os encaminhamentos dela vão sendo escritos para gerarem uma ata da reunião. Então, veja aí novamente, fala e escrita atravessadas, prática de oralidade, prática de letramento, num atravessamento aí. Então, se é assim na vida, por que não pode ser assim no ensino escolar? Não é? Então, no ensino escolar, também a gente ganha quando a gente permite que essas práticas se interrelacionem. Ou seja, o meu aluno, a minha criança ali ainda não é alfabetizada, mas ela já produz textos orais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas duas práticas atravessarem-se. As crianças produzem textos oralmente, e nessa produção de textos orais ela está aprendendo uma série de conhecimentos relevantes para a escrita, né? Então, a criança... E eu vou fazendo texto escrito como escriba ali. Eu também deixo escrever individualmente com as hipóteses de escrita. E aí eu vou perguntar o que ela escreveu ali e vou entender o sentido. Então, assim, se essas práticas de oralidade de escrita, elas se atravessam tão comumente na nossa vida cotidiana, elas também são muito interessantes para os processos de ensino da produção textual escrita no ambiente escolar. Bom, então a proposta dessa última unidade foi exatamente a de provocar aí uma reflexão quanto a não colocar a alfabetização como principal no ensino da produção textual escrita. A alfabetização, ela é importante, ela é imprescindível, mas o ensino da produção textual escrita é muito mais abrangente do que a alfabetização em si. Bom, a partir disso eu vou então finalizar aqui a gravação. Peço que vocês esperem um instante. Bom, então com isso encerramos, né, a discussão da disciplina. Eu agradeço a participação de vocês. E quem não pôde, né, participar da aula síncrona de hoje, vai ficar o link lá no ambiente da disciplina no Moodle.